Um, dois, três, tá funcionando. Olá, sejam bem-vindos de novo. Olha nós aqui no nosso canal, né, Pensamentos e Transformações, nossa série Falando da Mente. Eu sou André Ricotti, com minha amiga Leila. Tudo bem, Leila? Tudo bem, André? O- Tudo bem? Leila, hoje é um dia diferente. Eu não sei, eu Hoje, quero ver a hoje vai, surpresa que você hoje, está me hoje aprontando vai aí, ser André. diferente, Leila. A gente está aí no mês da mulher, né? Oh! A gente vem falando de uma série de pontos, às vezes que são doloridos para algumas pessoas. Espero que sejam floresçam para outras, né? Porque é importante a gente discutir. Mas hoje eu queria aproveitar você aqui, conhecer um pouquinho da sua história, queria abusar e dividir ela com o pessoal, sua história de Uau! vida e principalmente, acho que a sua experiência profissional, né? Então hoje vai ser um papo aí em homenagem ao Mês das Mulheres. Acho que essa discussão tem sido muito ampla, né? Eu acho que algumas vezes se desvirtua, a gente já falou um pouco, às vezes vai para extremos, né? Mas eu sou um cara que gosto muito, sou favorável ao conceito de a força do masculino e a força do feminino, não só mulher, homem e mulher como sexo, né? Mas são duas forças, né? Isso tem na lei da natureza já. Enfim, sem mais delongas, queria começar pedindo para o pessoal conhecer um pouquinho esta grande mulher que é a Leila. Conta um pouquinho da sua história aí. Nossa, surpresa, hein, André? Viu? Espero que o pessoal goste. Olha só, falar um pouco da gente, né, é um pouco complicado, né? Mas vamos lá, o que que você quer saber de mim, André? Primeiro conta um pouquinho quem é a Leila mulher, né? Entendendo que mulher para mim é a grande força que gera tudo, né? Infelizmente as pessoas às vezes distratam, mas a força da mulher é geradora, né? Então eu sei que a Leila é filha, né? A Leila tem uma história, né? A Leila é mãe, né? A Leila É a avó? é esposa, é avó, né? E a Leila, além de tudo, é um ser humano que está aí trabalhando no seu porquê, né? A Leila como indivíduo também está aí. Então, não quero abusar nem invadir Então nenhum tá, André, pedaço, mas vamos lá. se você quiser contar de trás para frente, de frente para trás. Vamos começar do início. Eu sei, para vocês saberem que ela tem 3 filhos, conheço, 3 Galalau. Vamos começar. Então, a Leila foi uma menina muito pobre, muito pobrinha, mas uma menina cheia de, assim, eu não me importava com nada daquilo. Era uma menina que tinha percepções, via coisas, mas eu nunca entendi, né? Minha mãe, empregada doméstica, era empregada doméstica, e meu pai, ex-combatente, então eu cresci assim, com muita responsabilidade, né? Eu tenho 3 irmãos, eu tinha que botar meus irmãos para a escola, eu tive que aprender a cozinhar, a arrumar a casa, a, assim, também brinquei bastante porque lugar de subúrbio, acho que a gente vive mais, a gente, Uhum, né? Hoje a história está um pouco diferente porque ficou um tanto complicado, né? infelizmente, né? Mas eu brinquei muito, era uma criança muito feliz, sempre se feliz. Eu nunca reclamei, era interessante, eu nunca reclamei de nada, né? E, de repente, eu, eu nunca tinha sonhado em ter filho, eu nunca tinha sonhado em ver nada, e de repente eu conheci o meu marido, de repente eu estava formando uma família, eh, me, me casei, tive 4 filhos, eh, 3 vivos e um eu perdi com a dengue. Eu tive dengue e perdi grávida, né? Olha, Com essa eu não cinco sabia. meses de gravidez, eu tive uma filha. Então, foi um marco na minha vida, porque a coisa que eu mais queria era uma menina, né? Então, eu tenho 3 filhos homens, né? E essa menina perdi, e foi uma chave, porque a gente tem a ideia, né, de ter uma filha, de ter uma menina, aquela coisa e tal. E quando eu engravidei do 4 filho, que era um menino, eu fiquei tão feliz que não importava o sexo. Então foi uma grande lição na minha vida.
Me separei quando eu engravidei. Se eu puder só um pouco, e não me leve a mal o que eu vou falar, né? Mas de coisas que a gente já falou, né? Apesar da gente dizer assim que você perdeu, mas ela passou na sua vida. Passou e me trouxe uma grande lição. Que infelizmente a gente quer muito tempo, mas foi ela passou. Foi a coisa mais importante, porque aquilo que aconteceu quando eu vi que a minha filha estava morta, né, com 5 meses de gravidez, eu fiquei assim um pouco chocada, mas aí depois eu compreendi. Porque a compreensão faz toda a diferença na nossa vida, né? A aceitação, porque quando você compreende e aceita, tudo muda, porque você inverte aquela dor, aquela tristeza em algo que é positivo, construtivo, né? Então o aprendizado dela naquele momento foi trazer a compreensão que filho não tem sexo, filho é amor, é responsabilidade. Então eu tive esse prazer de carregá-la comigo durante 5 meses, e foi o suficiente para... Que bom que a gente nem combinou o que a gente ia falar hoje, quanto mais a gente ia combinar isso. E que bom que você colocou isso, porque algumas pessoas podem me ouvir e até achar um pouco frio o que eu falei, né? Mas não, isso é uma forma da gente colocar energia numa... Você vê, a sua explicação foi linda, porque você colocou energia no ponto correto. Lógico que você poderia ficar dizendo aqui, o que eu poderia ter vivido, o que poderia ter sido, o que poderia... Você só ia trazer sofrimento. Você colocou energia numa coisa certa, quase gratidão. E o interessante, André... Se foi assim que foi feito... Pois é. E o interessante disso tudo... Só uma parte eu quis pegar esse ponto. Ela partiu no dia 16 de maio. E eu soube que eu estava grávida 1 ano depois, no mesmo dia que ela tinha partido. Foi antes ainda do Fernando. Do Fernando. Então, é um presente, é uma dádiva. Porque quando eu recebi o Fernando, eu tive que fazer uma escolha. Ou eu continuava com o meu casamento, ou eu ficava com o bebê. Olha. E eu escolhi o meu bebê. Estou descobrindo um monte de coisa aqui hoje também. Eu escolhi o bebê, então eu fiquei com 3 filhos, 1 na barriga e 2, né? E a minha vida começou a mudar ali. Eu olhava para mim e eu falei assim, gente, eu deixei a minha faculdade, eu deixei a minha vida, meu trabalho, e vou me dedicar a isso daqui porque é o que eu tenho. Então, eu esperei o meu filho fazer 3 anos para sair de casa. Então, eu saí de casa sem nada, eu larguei tudo. Eu não tinha trabalho, eu não sabia o que eu ia comer no dia seguinte. Mas o meu marido precisava de liberdade, ele precisava ir atrás da vida dele. E a gente não compreende que o outro não tem que. Mas ele foi um homem tão bacana que eu não precisei brigar em justiça. Ele deu todo o apoio material para o meu filho, para os meus filhos, enquanto ele tinha. Ele foi amigo. As minhas portas sempre esteve aberta. Nunca houve raiva. Nunca houve conflito. Respeitamos os nossos filhos. Por isso, hoje, 3 filhos, são pessoas educadas. Particularmente né? Eu os conheço e são realmente... Então, porque eles foram muito respeitados. Né? Não é porque existiu uma separação. Eu não vou brigar com o meu ex-marido porque ele queria liberdade. Ele pode, ele tem esse direito. Né? Então, ele foi viver a vida dele. Nós somos bons amigos até hoje. Nós estamos 33 anos separados, André. Caramba. E nessa brincadeira, né, chegou um ponto que eu fiquei 20 anos da minha vida, parei minha faculdade, parei meu trabalho. E eu falei assim, eu olhei para o lado e disse, eu tenho essas 3 pessoas para formar. É minha responsabilidade fazê-los homens. E foi assim. E, de repente, eu fiz um curso, foram curso quase uma faculdade. O tempo de duração desses cursos foram uma faculdade de parapsicologia e cromoterapia, porque eu queria compreender, porque quando eu saí de casa,
eu saí querendo encontrar a Leila. Uhum. Quem é a Leila? Leila é só a mãe? Não, a Leila é uma pessoa que pensa, que sente, que faz. Então eu vou atrás de mim. Quais são os meus propósitos, né? Meu propósito maior foi me conhecer. Então eu fui atrás da parapsicologia, da cromoterapia, porque eu queria compreender que tipo de dons era aquele, como é que era a minha percepção perante a vida, porque ninguém nunca me deu essas respostas e eu tive que buscar o que eu sentia, o que eu via, etc. E aí até que foi muito bacana. Meus filhos, eu morava em Teresópolis, numa bela casa com tudo que eu tinha direito, e de repente eu precisei fazer mudanças. De repente eu vim para Niterói para fazer faculdade com meus filhos. Olha. Eu entrei para a faculdade com eles, né? E éramos os 3 ali na faculdade. O meu filho menor ainda estava no ensino médio. Então, tá aí. Os 3, né? Todos eles, um na área da administração, o outro é biológico, é um cientista internacional hoje. E o caçula é um advogado. Então, eu formei os 3 e comecei a trabalhar após isso. E aí eu já não tinha ajuda do ex-marido, não tinha ajuda de nada. Eu tive que suprir a casa, eu tive que dar conta da faculdade do caçula, eu tive que fazer tudo. Então, a mulher foi se transformando. A menina de 30 anos que estava ali, se deparou com 3 filhos sozinha. Hoje eu tenho 62 anos e o olhar dessa mulher, das dores que eu comecei a sentir no corpo, de tudo, assim, gente, o meu corpo está inflamado. Se o meu corpo está inflamado, é porque eu estou com emoções represadas, eu preciso me fortalecer, eu preciso correr atrás de mim, eu preciso correr atrás da minha sobrevivência. Então, e as portas foram começando a se abrir, né? Então, a profissional que eu sou hoje foi uma escolha, assim, eu já entrei na faculdade mais tarde, já sabendo o que eu queria. Uhum. Então, essa é a diferença, porque hoje os jovens eles precisam escolher as profissões já bem mais tarde. E quando eu entrei na faculdade, eu tinha muito medo, André, da faculdade. É engraçado, né? Eu tinha muito medo de não conseguir, medo de falhar. Não, medo de falhar, porque eu me achava burra. Entendi. Eu me achava burra, porque eu nunca compreendi. Quando eu falo que eu fui atrás das minhas percepções, da forma como eu vi o mundo, eu nunca compreendi o porquê que todas as minhas amigas eram notas 10 e eu era média. Eu era a média para passar. E aí até que eu me dei conta de que, quando eu estava no primário, eu ficava olhando o campo energético dos meus professores. Era bizarro, porque era todo colorido e o brilho me chamava atenção. A cada coisa que o professor falava, ele tinha uma cor diferente. E eu ficava olhando aquelas cores. E aí eu nunca prestava atenção nas aulas, é por isso que eu não conseguia aprender. Eu não conseguia tirar nota boa. Então eu nunca estudava. E aí aquilo que eu fazia era só para passar. Olha só. Cada um tem a sua história, né? É muito interessante, porque aí eu fui não compreendendo. E eu fui... aí eu fui assim, não. Quando eu me separei, eu fui atrás de fazer o curso de cromoterapia, porque eu precisava compreender por que eu enxergava cores em tudo. Tudo. Eu sempre tive essa dúvida, por que você foi logo para a cromoterapia? Pois é, porque quando eu dormi no volante uma vez e quando, de repente, eu senti um tranco no carro, eu abri o olho, eu estava toda violeta, e todas as luzes conectadas, coloridas no meu carro. Eu falei assim, gente, eu morria. E, na realidade, são as cores. O que é uma cor? Eu fui compreender que cor é uma frequência. Isso aí. Cor é uma frequência que ela está em mim da mesma forma que eu estou nela. Uhum. Então, todos os nossos órgãos, eles têm a frequência de uma determinada cor. E eu fui começar a compreender isso, eu fui me especializando junto com a parapsicologia e com a cromoterapia. Eu já tinha o meu consultório, eu já
eu já estava numa frequência bem assim, mental, né? Eu conseguia compreender que eu já não era mais burra. Eu tinha uma inteligência muito grande, mas era uma inteligência mental. Aí eu fui fazer psicologia, né? Então, da psicologia hoje, eu trabalho com a parapsicologia e cromoterapia. Por quê? Porque cor é luz. Luz é o quê? Uma frequência. Uhum. Então, o meu mental tem um poder. Eu tenho um poder mental. Então, se eu preciso me manter sempre de uma forma positiva, eu não posso atender ninguém de uma forma negativa, eu não posso construir um pensamento negativo dentro de mim, porque eu sei que aquele pensamento ele vai me causar determinada frequência. Então, Sim. eu me mantenho, todo mundo diz, Leila, você é muito calma, você é calma para falar, você é calma para atender, eu abraço, eu acolho, eu choro junto com os meus pacientes, porque eu aprendi que somos todos um. Uhum. Né? Então, aquilo que eu estou dando é aquilo que eu estou recebendo. E eu comecei a entrar tão profundo que hoje eu me considero uma pessoa rica no sentido mental, emocional, espiritualmente. Eu gosto muito de uma palavra e que tem uma definição que para isso você falou que é próspera, né? Que é você é uma pessoa próspera, que você tem tudo o que você realmente precisa e da melhor forma, né? Às vezes as pessoas acham que prosperidade é alguém ser rico, não, mas às vezes prosperidade é momentânea, é de uma vida. Não significa, André, que eu não tenha chorado. Não, nunca. Mas isso a gente até falou, né? Não é que a gente veio aqui por algumas razões, mas não quis dizer que ia ser fácil. Pois é. Então, compreender que eu precisava curar as minhas deficiências, as minhas falhas, porque a gente nasce pela compatibilidade com o pai e com a mãe. Uhum. Né? Eu tendo uma base que era evangélica e um pai católico, como é que eles iriam encarar uma filha que estava tendo visões? Então era muito complicado. Então eu não tive esse apoio. E transformar isso em ciência, transformar isso sem estar ligada a uma religião, é por isso que hoje eu aprendi e repasso. Hoje eu dou aula de autoconhecimento, né? Até o nome do curso é Expansão Técnica da Conscientização Humana. Por que técnica? Porque eu ensino as pessoas a terem percepções extrasensoriais sem um envolvimento, só, né? sem um envolvimento religioso, né? Uhum. A religião vai para cada pessoa, né? O que ela sente. Então, chorei bastante, senti solidão, senti o vazio, porque a minha responsabilidade aumentou, né? Eu não quis mais ter nenhum companheiro, né? Porque quando você vai começando a ter a sua identidade, as suas responsabilidades de formação daquela base, então a gente tem que ter muita responsabilidade, né? Então eu não podia delegar esse poder a uma outra pessoa. Então eu cuidei pessoalmente disso. E a mulher hoje, o que eu percebo é que a gente tem uma sobrecarga. Nós temos uma sobrecarga. Hoje eu tenho 3 netas. 3 netas. Aquela menina que partiu, hoje eu tenho 3 meninas. É verdade. Pois é, tem 3 meninas. Tem a Helena, de 7 anos, eu tenho a Ayla, de 3 anos, e tem a Luísa, de 2 anos. Então, é uma consequência, né? Só que hoje eu trabalho tudo vem no seu tempo, tanto, né? Eu trabalho tanto que eu não tenho condições de ser a vovó que todo mundo espera que eu seja. Mas eu tento ainda fazer... dar condições de receber os meus filhos, de cozinhar para os meus filhos, de fazer carinho nos meus filhos. Mas você sabe que você tocou num ponto muito interessante, né? Você vou pegar a sua fala. Primeiro, acho que fantástico, porque tudo que a gente vem falando sobre autoconhecimento, você mostrou como você conseguiu usar isso em prol e, de novo, deixando claro para as pessoas, isso não quer dizer que vai ser fácil. Não é né? fácil. Mas sem isso vai ficar muito difícil. Ou né? você encara, André. Ou você encara, ou você... Sempre lembrando que se você não se mantiver de pé ou firme, entendendo que isso está no mental, está no autoconhecimento, aí vai ficar muito difícil. Porque você pode escolher se olhar
ou se esconder. É. E para ser uma vítima do sistema. Isso. Então, E aí você vai ficar ali e vai ficar esquecido. vai ficar. Mas você tocou num ponto que eu só quero pegar para ver como é que a gente ainda é trazido a essa coisa da expectativa, né? Eu não sou a vovó que todo mundo quer. Mas quem escreveu, que manual é esse que está escrito que o avô tem que ser assim, um assado, né? Você vê como isso ainda é forte, né? Até apesar de tudo que a gente está falando, sem querer na nossa fala, a gente ainda traz essa cobrança. Esse peso, porque é exatamente esse peso. Por quê? Porque eu dediquei 20 anos para cuidar dos meus filhos. Eu fui a supermãe. Eu estava ali atenta à escola, tudo bonitinho. A casa muito limpa, muito organizada, tudo muito perfeitinho. Eu precisava, mas isso não era porque eu precisava mostrar para alguém. Não, eu era assim. Uhum. Hoje em dia, talvez a minha casa fique até mais bagunçada, porque hoje em dia eu não tenho tempo mesmo para nada, porque eu entro, às vezes, no consultório, vou até às 10 da noite. Aí é um pouco do que a gente já conversou num outro episódio, que é a coisa da missão ali, né? Você abraçou ali o que era a sua missão. Isso não quer dizer que você vai precisar ser o resto da vida assim, né? Não precisa. E o que legal é que você agora está sendo a Leila pela Leila. Isso, sou a Leila pela Leila. E vai ser a Leila vovó, mas que não tem regra, né? Porque a sua parte você fez. Eu tive uma... Eu tô sendo avô também, né, agora, né? Ainda tem aluna novinha e tá vindo 2 gêmeozinhos, 2 brabinhos aí. Mas eu tive uma situação com meu filho, foi muito interessante. Ele tá casado, teve a filha, não tem jeito, você fica preocupado, você fica querendo fazer. E eu tive uma determinada situação financeira que eu me preocupei e tal. E aí, de repente, meu filho olhou para mim e falou assim, eu tô vendo que você tá preocupado por isso, né? Eu fico até um pouco emocionado. Ele falou assim, pai, tranquilo, agora é com a gente. E aquilo foi tão forte para mim que eu falei assim, pô, que legal, né? É um pouco isso que você falou, você fez a sua... a Leila também tem que... Você também está vivendo Leila pela Leila, né? Pois é, porque até então, olha que interessante. Porque você vem morando com teus pais. E é aquela cobrança do ter que fazer alguma coisa. Eu precisava dar conta de muita coisa dentro de casa. Depois você casa, fica por conta de um marido. Esse marido, tá? Você vai assim achando que é uma coisa e de repente você via que era outra. E aí você diz, gente, quem sou eu? Eu vivia sobre as regras dos meus pais, depois entrei pelas regras do meu marido. E quem é Leila? E quando houve a separação, eu te confesso que eu fiquei feliz. Porque era a minha oportunidade de ser a Leila. Mas ainda eu tinha 3 filhos, tá? Uhum. Aí não dava para ser a Leila 100%, porque os meus cuidados, a minha preocupação estava toda em volta daquilo ali. E hoje, meus 3 filhos casados. Eu estou só. Hoje eu estou que nem pinto no lixo. Mas para mim... É você ter essa liberdade, né? Eu tenho a preocupação financeira, porque vida de psicólogo é uma vida de altos e baixos. Uhum. Mês sim, legal, mês não. Então, isso carrega... E isso, André, é uma das coisas... A gente está falando aqui de mulher, né? A sobrecarga de uma mulher. Eu fiquei com uma sobrecarga de cuidar emocionalmente dos meus filhos. Eu fiquei com a sobrecarga depois financeira. E isso vai fazendo um maltrato interno, tá? Que inflama. Uhum. Porque a cada preocupação, você pré-ocupa o seu mental com as responsabilidades do amanhã. Isso causa uma certa ansiedade. E aí, a preocupação de faltar, de não dar conta, de falhar, isso gera hoje em muitas mulheres, porque elas viraram as provedoras. Provedora do emocional, provedora do material, do espiritual.
Então, por quê? Porque os homens hoje não estão assumindo muitos compromissos. Eles, de repente, estão na família e, de repente, esquecem aquela família e vai para outra. E aí, a gente fica com aquilo na mão e é nossa responsabilidade. Então, hoje, a mulher é uma guerreira. A mulher não é à toa que ela dá a forma. Não é à toa que ela é chamada de mãe, porque hoje eu compreendo que lei, limite, verdade, provedor, segurança é o pai. Só que isso olhado no macrosistema, isso é o externo. É Deus. Eu brinco que isso é externo. Então eu sigo a cartilha, tá? É. Eu também sigo a cartilha de honrar como mãe o meu útero. Eu sigo a cartilha de honrar a mulher e a mãe que eu sou. Eu sigo a cartilha de honrar a minha mãe por ter me dado a oportunidade de nascer e ter essa possibilidade de cura no aqui e agora. Então, nós somos, tá? E a partir do momento em que nós somos um ser consciente, nós mudamos essa geração que está aí. Então, eu fiz a minha parte como pessoa, como mulher e como mãe. E assim, hoje, se você falar assim, hoje é o Dia das Mulheres, eu posso dizer para você que eu me honro. Eu tenho a consciência da importância que eu tive na vida desses seres, que eu trouxe ao mundo, que eu assumi essas responsabilidades. Tá? Então, ser mulher é totalmente diferente de ser homem, no sentido, o homem tem a força, homem tem essas funções de prover tudo, só que hoje os filhos, homens, estão sendo filhos eternos. Sim. Não estão se transformando em homens. Tá. Então, quando você fala do seu filho, que ele dá essa resposta para você, isso significa que você criou um homem. Leila, maravilhosa história. Pelo nosso tempo, eu queria te pedir, primeiro, agradecer por você ter sido tão generosa. Você foi muito generosa. Lógico, daria pra gente falar muito mais, pode ser que a gente, vamos ver se de repente a gente pensa em falar outra vez sobre isso, mas eu também concordo, acho poderosíssimo a força da mulher e me preocupo muito, às vezes, como estão, acho que enfraquecendo mais do que trazendo mais força. Mas eu queria, para encerrar, pegar um pouco da sua experiência, né, porque você acaba ouvindo, cuidando de outras mulheres. O que você diria aí para... a gente não tem muito tempo, mas desse resumo do que você vive, o que a gente poderia deixar para as mulheres para que elas cresçam nas suas vidas também? O que eu aconselho, né, ao meu ponto de vista, é que toda essa dependência emocional que ela tem dos maridos que elas escolhem é uma codependência dos pais, tá? Então, ela transferindo essa dependência emocional porque ela morre de medo de estar só. Então, coragem, mulheres. Força, coragem. Pensam que vocês ganharam, vocês competiram com milhões de espermatozoides e ganharam a oportunidade de estar aqui para vencer essa vulnerabilidade que todas nós temos. Somos todos falhos e imperfeitos, porém ganhamos essa possibilidade para se curar. Então, aproveitar essa possibilidade enquanto estamos tendo tempo para isso, enquanto estamos vivendo aqui nessa terceira dimensão, porque o tempo está curto. Fazer o dever de casa significa assumir. Então, o que nós temos para hoje? É uma separação? Se é uma separação, o que eu posso trazer de positivo dessa separação? Perfeito. E de que forma eu posso conduzir isso da melhor forma, sem entrar no conflito, Escolha sem transferir, sem fazer de seus filhos um objeto de negociação. Triste então,
Se você, mulher, compreender isto, tá? As coisas vão funcionar e as portas todas vão se abrir. Porque o que faz a diferença é a compreensão e a aceitação. Enquanto você compreende que faz desse limão uma limonada, aí tudo dá certo. Isso aí. E eu acho que é isso, né? Escolhe onde você... A frequência Desculpe que a gente já a falou. todos essa exposição, Não, Leila, acho que, mas... De novo, muito grato por você ter sido... Nos trazer tanta informação, tanta sua história, né? Não é fácil falar. É o mês da mulher. É isso. Espero que seja... ajude a homens e mulheres a ouvir e pensar um pouquinho, né? E a gente se honrar, todos nós, né? Porque todos estamos aqui em busca de em cura. busca de cura e em busca do porquê que estamos aqui para fazer da melhor forma. Lembrem sempre, todos nós, 100% de todos nós ganhamos essa oportunidade, seja homem ou mulher. Não desperdicem, né? Agora, o que cada um vai fazer com essa oportunidade é de cada um. Um dia eu escutei, o que você vai fazer com o dom que você recebeu? Você vai jogar na privada? Aquilo bateu como se fosse uma facada no meu peito. E eu levantei a cabeça, ao invés de chorar, eu entrei na força, eu corri atrás. Então, corram atrás da identidade de vocês. Saiam do controle da vida alheia. E pensem que eles são apenas um instrumento para que vocês acessem a sua cura. Isso. Tá bom? Isso. E vou deixar, para mim, eu acredito muito, seja protagonista da sua história, né? Gente, muito obrigado. André. Obrigado, Leila. Foi fantástico. Até o próximo Parabéns encontro. a todas as mulheres. Obrigado, porque senão não estaríamos aqui. Né? E se precisarem, contem com a gente. Pode mandar, a gente bate papo, a gente se conhece, marca. Não sofram mais sozinhos, né? Conte com a gente aí também. Com outras N pessoas que estão para ajudar. Hoje o que estão falando é tamo junto, né? Tamo junto. Tamo junto. Usando esse... Não estamos junto, não. Tamo junto. Tamo junto. Leila, obrigado. Obrigada, gente, André. super obrigado. Até a próxima. Até a próxima.